Estamos no ar? Estamos no ar. Muito boa noite a todos, os amigos que acompanham aí essa transmissão ao vivo. Essa é a primeira edição de uma série de vídeos que eu vou fazer ao longo das próximas semanas, aliás, ao longo da próxima semana, com comentários a respeito dos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre que disputam a honra de administrar a nossa cidade ao meu lado. Para começo desta série, eu, praticamente por aclamação popular, eu fiz uma enquete informal na minha página, perguntando qual seria o candidato que acreditavam que eu deveria começar. E por uma larga margem, a candidata Luciana Genro, do PSOL, venceu. Então, portanto, tenho a honra de ter o começo dessa série, tendo por objeto seu plano de governo. O plano de governo da Luciana eu vou postar aqui nos comentários, daí vocês mesmos podem verificar e checá-lo. É um programa, como ela mesma gosta de dizer, é um programa bastante extenso. É um programa, aliás, eu diria até imenso. São 142 páginas. E esse programa contém mais de 300 propostas sobre praticamente todas as áreas possíveis, divididas em 27 eixos. E antes de eu começar a falar sobre o programa, eu queria só lembrar que eu vou estar fazendo transmissões ao vivo sobre os outros programas. E essa é uma iniciativa que eu já tinha vislumbrado, mesmo antes de eu sequer pensar em sair candidato. Em 2012, eu tinha tido essa ideia, mas acabei não podendo realizá-la, de fazer alguns vídeos comentando os programas de governo dos então candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, é algo que eu faria sendo ou não candidato. O fato de eu ser candidato, acho que me coloca em uma posição ainda mais legítima para fazer essa série de comentários. E, além do mais, essa minha iniciativa se coloca frente à crescente falta de vontade dos candidatos mais tradicionais em debaterem ideias com as candidaturas alternativas, como é o caso da minha. Como você sabe, eu sou candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSL, o Partido Social Liberal, que é, comparado com outros partidos, um partido pequeno, um partido chamado de nanico por alguns, muitas vezes pejorativamente, mas eu acho que não faz muito sentido se tratar de forma pejorativa. Acho que o que importa num partido realmente são suas ideias, os valores e a sua prática do dia a dia. E o Partido Social Liberal é um partido que tem diversos problemas Brasil afora, a gente de forma alguma nega, mas existem esforços muito fortes, esforços muito bem coordenados, focados em transformar esse partido e prepará-lo para uma nova realidade na política do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já começou esse trabalho, a gente já está um pouco mais adiantado. Eu, inclusive, sou o presidente estadual do partido. Então, estamos com uma renovação, que é praticamente uma revolução a pleno vapor. Eu, obviamente, não vou fazer uma análise imparcial desse plano de governo. Essa análise, obviamente, ela é enviesada a partir dos meus valores, a partir das minhas premissas, não só como candidato, mas também como cientista político. E o meu objetivo não é simplesmente fazer um sumário jornalístico dos planos de governo, mas sim fazer uma análise crítica, chamando a atenção para alguns pontos que eu considero relevantes, criticando-os e, às vezes, eventualmente, até elogiando-os, onde houver uma concordância que eu acho que vale a pena referir. Obviamente, eu não posso focar na minha análise somente o plano de governo, ignorando a personalidade, ignorando todo o histórico da personalidade cuja candidatura, cujo plano de governo eu analiso, Luciana Genro, assim como eu não posso ignorar, quando eu for analisar Sebastião Mello, não posso ignorar que ele está à frente de um projeto de governo que está em vigor faz 12 anos. Acho que isso seria uma análise muito incompleta e enviesada para um outro lado, ou seja, enviesada no sentido de não ressaltar pontos tão importantes e essenciais para essa análise. Então, vamos começar falando sobre o plano de governo da Luciana Genro, cujo link aí vocês já podem encontrar nos comentários dessa transmissão. Como eu disse, é um plano de governo com 142 páginas. 142 páginas podem ser interpretadas como
ou se passou muito tempo escrevendo ele, ou se até se houve uma proposta de fazer um plano tão grande com a expectativa de que ninguém lesse. Mas eu e minha equipe lemos e agora passamos a analisá-lo. Mas algo fundamental sobre esse plano de governo é que ele mostra uma visão bastante estatista, ou seja, que coloca o Estado, a prefeitura, como o grande centro irradiador de iniciativas, como o controlador, o mediador, o fomentador, o grande guia da sociedade. E o tom do programa é um pouco curioso. Ele mostra um permanente conflito entre as propostas históricas, os posicionamentos históricos do PSOL, radicais na defesa do socialismo. Ele mostra o conflito dessa ideia com uma clara tentativa de reposicionamento político visando a dar uma impressão de que existe uma visão mais moderada. O que soa um pouco como um tanto quanto eleitoreiro. O leitor mais cuidadoso vai perceber isso, né? E até nas próprias manifestações da candidata a gente percebe isso, que existe claramente uma tentativa de tentar soar como alguém moderado, como alguém de propostas moderadas, mas, não sei vocês, mas a mim, sinceramente, não convence. Um fato curioso, no início o pessoal alardeava o número de propostas, 300 propostas, etc. E depois eles vieram a tirar o número de propostas do programa, como vocês encontram no link. Eles também publicaram uma lista das suas 50 principais propostas. O programa original tinha 3 eixos principais, que acabaram diluídos na versão final. Seriam participação e gestão democrática. Inicialmente, eles colocam como um dos principais eixos do programa diversos mecanismos de participação popular. O pessoal parece realmente acreditar bastante nisso. Por alguma razão, durante a campanha, essas propostas de trabalhar fortemente os mecanismos de participação popular acabaram sendo mais e mais escondidas durante a campanha. E, de certa forma, elas parecem uma projeção da própria estrutura interna do PSOL para a administração municipal. A gente vê aí no programa diversos grupos de interesse identitários, terceiro setor, coletivos, braços sindicais, organizando certas bandeiras e perambulando ao largo do poder central da estrutura que para eles seria uma prefeitura sob o comando do PSOL. Mas, na verdade, no conjunto, essas propostas de gestão democrática, entre aspas, o que fica claro é que são mecanismos que visam a esvaziar ou mesmo deslocar a função do poder legislativo por meio dessas experiências de democracia direta, transmitindo a esfera de poder que tradicionalmente é exercida numa democracia representativa pelo parlamento, seja pela Câmara de Vereadores, ou pela Assembleia Legislativa, ou pelo Congresso Nacional, transmitindo essa esfera de poder para os conselhos, né? Isso é bem típico das defesas de regimes socialistas, né? Que veem os parlamentos como elementos de regimes burgueses que precisam ser suplantados. Inclusive, em algumas entrevistas, a própria Luciana Genro, ao ser perguntada, algo que ela é perguntada com frequência, eu também sou perguntado com bastante frequência, sobre como é que ela faria para governar tendo uma minoria na Câmara. E ela geralmente responde dizendo que a prefeitura vai encampar, enviar para a Câmara projetos da população, da cidadania, dos conselhos, e que a Câmara não vai votar os projetos dela, mas sim votar os projetos do povo. É uma estratégia interessante. Eu não sei se isso já funcionou em algum lugar, e em algum lugar isso acabou não gerando um caos muito grande, um choque com o parlamento que, apesar dos seus diversos defeitos que a gente tem hoje na estrutura da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é uma instância que precisa ser respeitada, é uma instância pela qual se deve passar. Então, os projetos dentro desse eixo são uso extensivo de referendos e plebiscitos,
a criação de uma plataforma digital inspirada na Prefeitura de Madrid, que é administrada por uma coalizão liderada pelo Podemos, né, o partido de extrema esquerda na Espanha, que foi financiado durante muito tempo por ele mesmo, Hugo Chávez, ditador venezuelano. E essa plataforma digital permitiria a criação de projetos que, quando alcançassem o apoio de 2% da população, seriam encampados pela Prefeitura. Também está nas propostas dela, portanto, o fortalecimento das conferências e conselhos municipais como mecanismos de controle social. Não sei como isso seria executado na prática, ou seja, como essas conferências e conselhos conseguiriam suplantar a Câmara de Vereadores no seu papel de poder legislativo, no seu papel de poder fiscalizador, mas, enfim, é o tipo de coisa que me faz erguer uma sobrancelha de desconfiança em relação ao funcionamento e o respeito aos freios e contrapesos entre executivo e legislativo. Eu queria citar aqui 3 propostas que me chamaram bastante atenção e vocês encontram ali na página 11 do programa dela, 3 propostas que, com todo respeito para mim, são claramente conectadas com o alinhamento do PSOL e da candidata Luciana Genro aos regimes bolivarianos da América Latina e da Europa, no caso do Podemos, né? Essas 3 propostas, vocês encontram ali o texto integral na página 11 do programa dela. Articulação com as lutas internacionais. A luta pela mudança real não pode ser feita apenas em escala municipal. É preciso um espaço permanente de discussão e luta pela construção de uma alternativa nacional e global à crise mundial. Que crise mundial? Realizar um autêntico evento mundial que supere o Fórum Social Mundial, retome suas melhores tradições e incorpore o novo que ocorreu no mundo. Movimentos como a campanha de Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Podemos e seus aliados na Espanha, os movimentos de esquerda de Portugal, França e América Latina. Reparem que ela não cita o nome dos países da América Latina. São referências fundamentais para construir uma luta comum dos povos em busca da emancipação. Outra proposta, rede de cidades rebeldes. Porto Alegre deve participar ativamente da rede de cidades rebeldes, proposta recentemente em Berlim, e contribuir para disseminar a luta contra as políticas de austeridade lançadas pelos organismos financeiros internacionais e contra as tendências conservadoras e autoritárias que inibem o pleno desenvolvimento cultural e, preparem-se, libertário dos povos. Ó, louco. Outra proposta, cidades contra a crise. Promover em Porto Alegre o encontro das cidades contra a crise no continente, envolvendo prefeituras de toda a América Latina para debater medidas que se contraponham às políticas de ajuste contra o povo e organizando uma rede de poder local para fortalecer os municípios e os compromissos de responsabilidade social. Olha, eu não sei vocês, mas para mim está muito claro que a ideia desse plano de governo é se utilizar de recursos públicos, recursos dos pagadores de impostos de Porto Alegre, para financiarem uma luta quixotesca pela concretização de uma revolução socialista internacional. Isso é muito grave. A gente entra aqui num outro eixo interessante, né? Um dos eixos que mais coloca em evidência essa confusão do programa da candidata Luciana Genro é quando se fala em uma tal revolução administrativa. São propostas basicamente que buscam 2 fins contraditórios, bastante contraditórios. Provavelmente tentando agradar tanto a base do PSOL e ao mesmo tempo dar algumas respostas às angústias do eleitor médio, que obviamente de socialista não tem nada. Ou seja, de um lado, se tem propostas que visam aumentar o tamanho da máquina pública, tanto em tamanho quanto em escopo, acabando com terceirizações, por exemplo, e consequentemente tendo que gradualmente contratar mais servidores públicos, aumentar a folha de pagamento da prefeitura, e ao mesmo tempo
a gente percebe, a gente vê uma proposta de desburocratizar e dar eficiência aos serviços públicos. E fazendo isso, aumentando a estrutura da prefeitura. Para mim, isso parece um tanto quanto uma espécie de pensamento mágico, mas vamos ver aqui. Eis o tipo de aumento de aparato administrativo que o programa propõe. Criar subprefeituras, provavelmente no lugar dos atuais CRAs. Criar uma agência de fiscalização e licenciamento. Criar um cadastro integrado de atividades fiscais. Criar um programa de controle cidadão. Além disso, ampliar a linha telefônica 156 de atendimento da prefeitura e ampliar também o arquivo municipal. Uma proposta, e aqui uma para vocês, da página, diretamente extraída da página 15 do programa, uma proposta um tanto quanto genérica, mas que não promete nem um pouco e não deve custar nem um pouco barato, se colocar em prática. Garantir condições adequadas de trabalho aos servidores públicos, com estruturas operacionais compatíveis com as demandas de trabalho, reformas nos prédios, atualização tecnológica, equipamentos, veículos, computadores, softwares de gestão e outros sistemas que acelerem a tramitação de projetos. Outra proposta desse eixo é eficiência, modernização e desburocratização, que vocês encontram na página 13 do programa. E ela pretende alcançar isso, eficiência, modernização e desburocratização, adivinhem só, através da Procempa. Essa empresa conhecida por sua eficiência, pela lisura dos seus processos, enfim. Eu cito aqui direto do programa. Um governo popular deve utilizar os recursos tecnológicos disponíveis e orientar a Procempa a desenvolver sistemas que confiram maior eficiência administrativa e facilitem os mecanismos de consulta e controle social sobre os serviços e as contas da prefeitura e agilizem os processos. Pois é. Um outro eixo. Fim de privilégios e combate à corrupção. Soa ótimo, né? Afinal, todo mundo quer o fim de privilégios e combate à corrupção. Porém, esse eixo ele foi claramente trabalhado pensando nessa imagem que a candidata tem usado muito de mãos limpas, né? E bem seguido na mesma linha de denúncias contra o PT, que acabaram desembocando nessas posições contraditórias sobre o impeachment que a candidata demonstra, e também numa defesa pública da própria Lava Jato, que acaba colocando ela em conflito com boa parte da esquerda intelectual, né, que acaba considerando a Operação Lava Jato um tanto quanto abusiva e punitivista. Bom, as propostas aqui, novamente, são bastante genéricas e redundantes, como, por exemplo, redução de gastos com diárias para só o necessário. Que tipo de critérios vão nortear esse julgamento sobre o que é necessário? Também fortalecer a controladoria, lutar na justiça pela restituição de dinheiro desviado na corrupção. Isso já não acontece? Tem lá também a tão propagada redução de 70% no número de CCs, que o nosso programa de governo defende a redução em 90%, lembrando. E tem uma proposta aqui interessante sobre verbas de publicidade, que vocês encontram na página 18. Distribuição mais equânime das verbas publicitárias entre os meios de comunicação, com direcionamento para campanhas de informação e conscientização sobre saúde pública, educação, trânsito, participação popular e combate ao preconceito, entre outros temas de interesse social. E aqui fica legal, além do estímulo à formação de comunicadores comunitários com base no jornalismo crítico. Bom, como qualquer pessoa que está acostumada a estudar ciências humanas, ciências sociais, sabe que quando algum pensador de esquerda se refere a algum campo do pensamento humano como crítico, a gente já sabe o que é. Basicamente o direito crítico, a criminologia crítica, a ciência política crítica, a economia crítica, estudos críticos. Jornalismo crítico é basicamente aquele tipo de jornalismo enviesado para o lado do político de esquerda. Sem nenhuma novidade aqui. Ou seja, ela deseja utilizar as verbas da prefeitura de comunicação social para, basicamente,
posso dizer sem meias palavras, cooptar o jornalismo alternativo. Lembrando que a nossa proposta, por outro lado, é de abolir as verbas publicitárias da prefeitura, alocando-as somente para fins de utilidade pública, ou seja, campanhas educativas, campanhas de promoção de ações da Secretaria de Saúde, por exemplo, que seriam relevantes até por uma questão óbvia de saúde pública. Outros pontos desse programa, o ponto de finanças, né, que é uma questão muito pouco cara para os movimentos e partidos socialistas do Brasil, que acaba sendo muito cara para o cidadão brasileiro que paga a conta. O pessoal está tentando, aparentemente, organizar um movimento de cidades contra a lei de responsabilidade fiscal. Isso também entra no programa da candidata Luciana Genro. Ali na página 23, ela fala: impulso a um movimento nacional das cidades contra a lei de responsabilidade fiscal, que veio para reduzir os gastos sociais, impedir que os governos sigam prestando serviços públicos diretos e forçar a entrega dessas atribuições por meio das terceirizações à exploração de empresas que visam ao lucro. Ou seja, essa é a visão da candidata Luciana Genro sobre a lei de responsabilidade fiscal. Veja bem, na opinião dela, um dos maiores conquistas da democracia brasileira, no sentido de dar um mínimo de responsabilidade aos nossos gestores públicos, nada mais é do que um mero instrumento para reduzir gastos sociais, impedir que governos prestem serviços públicos diretos e forçar a entrega das atribuições às empresas privadas malvadas. É assim mesmo. E ela segue: em algumas áreas fundamentais, cerca de 40% dos serviços que deveriam ser públicos estão em mãos da iniciativa privada e a população está mal atendida. Ou seja, ela infere que a população está mal atendida porque esses serviços estão nas mãos da iniciativa privada. Curiosa a imensa crença dela na capacidade do poder público em prover coisas de graça e com boa qualidade. E a falta de crença nela no potencial da competição em propiciar incentivos corretos para que a iniciativa privada provenha serviços e bens de forma eficiente, de forma barata e de forma mais adequada ao público. A candidata Luciana Genro também defende o fim do Investpoa, que é uma empresa de sociedade mista, uma sociedade de economia mista criada pela Prefeitura de Porto Alegre para canalizar alguns investimentos, alguns ativos que a Prefeitura dispõe. Segundo ela, o problema não tem nada a ver com uma eventual alocação ineficiente desses recursos, mas sim com o fato de que, segundo ela, seria uma iniciativa temerária e irresponsável, pois joga os recursos da Prefeitura na roleta da especulação financeira. Ou seja, essa é a versão light dos famosos ataques da candidata em 2014 ao capital financeiro internacional, capital especulativo internacional e por aí vai. Uma outra proposta dela, fiquem atentos, ali na página 23 também, é o tal do IPTU progressivo. Essa é uma proposta também do candidato Júlio Flores, do PSTU, ele costuma falar sempre nos debates. Eu acho que eu não vi a Luciana Genro falando nenhuma vez nos debates sobre o IPTU progressivo, mas está no programa deles, então eu vou deduzir que, apesar de ela não falar a respeito disso no seu programa, é uma das pautas do programa deles. IPTU progressivo. As alíquotas sobre os vazios urbanos e bens ociosos devem ser elevadas. A medida cumpre o previsto na Constituição Federal no que diz respeito à função social da propriedade e é fundamental para o exercício da justiça fiscal. Aqui na área de segurança, né, que é uma área que a esquerda sempre teve até conflitos internos, né? Existe a esquerda mais garantista e a esquerda chamada esquerda punitiva. E a candidata Luciana Genro, de certa maneira, tenta se segurar na corda bamba aqui entre esquerda punitiva e esquerda garantista. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver se está tudo em ordem, porque eu estou, obviamente, me baseando aqui num doc, onde eu e minha equipe anotamos alguns comentários e observações. Estou aqui tomando meu energético para seguir. Um abraço a todos aí que estão acompanhando, seja ao vivo, seja
enfim, posteriormente. Vamos lá, então. Segurança. O programa dela, candidata Luciana Genro, acho que até um dos pontos positivos é essa ênfase muito grande que eles têm dado ao longo dessa campanha, a necessidade de se reforçar o trabalho da Guarda Municipal, que é uma pauta com a qual eu concordo, mas fica um tanto quanto difícil, dado o histórico do PSOL, o histórico de lideranças do PSOL e da própria candidata Luciana Genro, de restrições à visão chamada por eles mais como punitivista. Fica difícil ver sinceridade nessas propostas. Então, eu fico sem saber se a candidata mudou de ideia e com isso está deixando para trás os seus antigos eleitores que tinham também um ceticismo em relação a essas propostas que visam aumentar o policiamento ostensivo, visam aumentar a presença de polícia, seja a polícia militar, polícia civil ou guarda municipal nas ruas, ou se ela está, de alguma maneira, tentando ludibriar o eleitor hoje e está, na verdade, mascarando algumas posições anteriores. Não vou conjecturar a respeito disso. Vamos seguir. A candidata pretende integrar a EPTC ao sistema de segurança municipal, o que provavelmente geraria alguns desvios de funções que possivelmente gerariam algumas batalhas jurídicas, inclusive, já que a EPTC conta com um corpo funcional que não foi contratado para a segurança. Eu acho que faria mais sentido a gente aproveitar o corpo da Guarda Municipal, expandi-lo e abranger, a partir da Guarda Municipal, o escopo de funções de trânsito, como antigamente era realizado e como é realizado ainda em boa parte do Brasil, por meio da Guarda Municipal e Guarda de Trânsito em conjunto. Que mais? O candidato tem falado bastante sobre um outro ponto que eu também defendo no meu programa de governo, que é a formação de guardas comunitárias. Guardas comunitárias a partir do trabalho da Guarda Municipal e também a criação de uma rede de alarmes comunitários que possibilitem uma comunicação direta com a Guarda Municipal. Nesse ponto, programa interessante. Tem propostas interessantes com as quais o nosso plano de governo está realmente convergente. Mas, como eu disse, desculpem meu ceticismo, mas ainda me é um pouco difícil acreditar na sinceridade dessas propostas, dado todo o histórico do PSOL de defesa da criminalidade e que acaba confundindo isso às vezes com defesa dos direitos humanos. Enfim. Saúde. Aqui a gente percebe um esforço genuíno de fazer o programa soar financeiramente factível, né? Mas enquanto se tem um grande escopo, um grande espectro de propostas de aumento de estruturas e salários, que são muitas e muito caros, as ideias sobre captação de recursos, sobre de onde viriam esses recursos, são bastante superficiais. Isso é interessante. Por exemplo, o programa dela propõe distribuir mais farmácias públicas pela cidade e, ao mesmo tempo, ela pretende pagar menos pelos remédios a partir de licitações mais competitivas. É um tanto quanto misterioso como ela faria essa mágica, mas enfim. Aumentar o número de profissionais do SUS, aumentar a remuneração e os equipamentos, e ela pretende fazer isso pressionando a União por mais recursos. Enfim, difícil pressionar a União por mais recursos ao mesmo tempo em que se lidera uma frente de prefeituras contra a lei de responsabilidade fiscal e contra o governo federal. Mas enfim. Que mais? Criar um sistema de prontuários integrados, implantar centros de atenção psicossocial, beleza? Um adicional salarial por difícil acesso para médicos e outros profissionais. Eu já acho que a gente deveria tornar as áreas de difícil acesso de Porto Alegre como áreas de acesso, oportunizando uma infraestrutura mais efetiva, pavimentação de ruas, iluminação, segurança nos locais, porque isso são medidas que reverteriam o atual quadro de desinteresse
dos profissionais da saúde de estarem em comunidades mais afastadas. Melhorar as estruturas físicas, equipamentos, etc. Disponibilidade de recursos humanos e unidades de pronto atendimento, ou seja, melhorar em tudo. E também uma série de programas de captações profissionais para atender doentes mentais, LGBTs, idosos, povo negro, crianças e adolescentes. Ótimo. Não, lindo. Eu duvido que tenha algum candidato que seja contra isso, na verdade. A questão é prometer expansões desse tamanho e prometer... só seria possível no caso de ter um programa que promete, de fato, priorizar a área da saúde, como, por acaso, é o nosso programa. Mas em um programa que prioriza todas as áreas, como é o caso deste programa de 142 páginas, sobre o qual eu teço comentários nesse momento, fica um pouco mais difícil de se acreditar na viabilidade dessas medidas. Então vamos seguir. Já estamos nos aproximando do final, pessoal. Calma. Claro, eu estou aqui numa versão sumarizada, né? A parte de educação segue a mesma linha de propostas sobre saúde, ou seja, propostas bastante caras e que propõem diversas melhorias que são sim necessárias e, enfim, algumas propostas até bastante genéricas, mas que na prática, se levadas a cabo, significariam custos imensos. Que nenhuma prefeitura do tamanho, por exemplo, do orçamento da Prefeitura de São Paulo teria recursos para arcar. Por exemplo, turno integral nas escolas, que é um grande fetiche de boa parte dos políticos de esquerda. Eu acho que o tempo que a criança fica na escola é muito menos relevante do que a qualidade do tempo que ela fica. Que ela fala também em ampliação do número de escolas infantis, mais escolas públicas em detrimento das conveniadas, escolas conveniadas que são claramente mais baratas do que as escolas públicas, não só por terem custos administrativos mais baixos, mas também por não representarem, por não terem tamanha flexibilidade ou leniência em termos de licenças, em termos de também gastos previdenciários, como é o caso das escolas do município. A candidata promete a erradicação do analfabetismo, que hoje na nossa cidade já é bastante pequeno, mas sim, ainda existem pessoas que sofrem desse mal, que é um mal absurdo em 2016, e eu concordo com ela, deve ser uma meta a ser buscada, a erradicação completa do analfabetismo, ampliação do EJA, melhoria da formação dos educadores, ótimo, mas como fazer? Por meio de recursos da prefeitura? Obviamente não vai ser por meio de parcerias com a iniciativa privada, como por acaso são as nossas propostas. Vamos entrar no outro eixo aqui então, mobilidade. Aqui é um ponto interessante. A propósito, eu estou tomando um energético aqui, viu? Não se apavorem. Aqui o programa da candidata Luciana Genro traz uma série de ideias altamente estatizantes e intervencionistas. Por exemplo, aqui na página 51, buscar o congelamento das tarifas de ônibus e auditoria dos 3 últimos aumentos, como sugerido pelo Ministério Público de Contas em inspeção especial, além da ampliação do controle público sobre o sistema de transporte de passageiros em busca de maior eficiência e transparência das operações. Buscar mecanismos legais para reavaliar a licitação do transporte coletivo, que apenas serviu para aumentar as tarifas acima da inflação e para regularizar as empresas que lucraram ilegalmente nos últimos anos. Olha, eu obviamente também sou muito crítico em relação à forma como essas licitações foram feitas, como o sistema de cartel funciona hoje na Prefeitura de Porto Alegre, inclusive por isso que eu defendo a abertura do mercado, para que empresas que queiram prestar o serviço ingressem no mercado, sem que a gente precise ter a mão da Prefeitura, a mão da EPTC, a mão da ATP em cada centímetro desse mercado. Por outro lado, a candidata Luciana Genro sugere exatamente o oposto. Ela quer aumentar a mão da Prefeitura, ela quer aumentar o grau de politização e de intervenção estatal nessa área. Congelando as tarifas de ônibus. Só faltou ela combinar também combinar esse congelamento das tarifas de ônibus. Imagina, enfim,
frente a um cenário de irresponsabilidade fiscal, como esse que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff e que levou o nosso país a uma alta histórica na inflação, que por sua vez acabou levando a um aumento no preço de commodities básicas, como a gasolina, e também no preço do próprio trabalho, né? Esse congelamento das tarifas de ônibus, se hoje o déficit da Carris é de 50 milhões ao ano, bom, com o congelamento das tarifas de ônibus, ela de uma tacada só quebraria todas as empresas privadas e elevaria o déficit da Carris para um valor absurdo. Mas, enfim, no mundo da realidade, parece que não foi muito consultado durante a redação desse programa de governo. E olha aqui a outra proposta contida na página 52. Fortalecer a Carris, melhorar a qualidade dos serviços, cortar o excesso de cargos de confiança e ampliar a democracia interna com a participação dos trabalhadores na gestão da empresa. Olha aí, não sei vocês, mas para mim isso é uma receita clara para aumentar o déficit da empresa e aumentar a ineficiência. Não que eu seja favorável à proliferação de cargos de confiança dentro de uma empresa pública. Como você sabe, eu sou inclusive favorável à inexistência de empresas públicas. Mas ampliar a estrutura burocrática, ampliar o número de funcionários contratados por meio de concurso, me parece um caminho muito pouco viável para aumentar a eficiência de uma empresa. Outra proposta interessante aqui, na página 53, criar um fundo municipal do passe livre para financiar a isenção de tarifas de ônibus para a população mais necessitada. Ou seja, vai pegar mais dinheiro público para gerar mais incentivos distorcidos no mercado para que o uso desse serviço, que é um serviço escasso, ou seja, o número de ônibus disponíveis é limitado, o número de motoristas é limitado, o número de cobradores é limitado, e ela quer artificialmente aumentar a demanda por esses serviços, por meio dessa estratégia de controle de preços e aumento das isenções, ou seja, os ônibus estarão mais lotados e as empresas de ônibus estarão mais deficitárias. Os recursos virão de parte dos valores das multas de trânsito, do caixa da prefeitura, da cota do município sobre IPVA e da alocação de espaço publicitário nas paradas e corredores de ônibus. Olha, do jeito que está, acho que não vai ter ninguém para locar esses espaços publicitários nas paradas e corredores de ônibus. Porque sob uma administração dessa, qual é a empresa que vai querer ficar em Porto Alegre e que mais vai querer anunciar num espaço publicitário locado pela prefeitura? Mais uma proposta genial aqui. Controle público sobre o dinheiro do TRI. Apoio ao PL 52 de 2016, que tramita na Câmara, para que os recursos do TRI, recebidos todo mês antecipadamente, sejam controlados pelo poder público e não pelas empresas. Utilização do rendimento desses recursos para baratear a passagem. Olha, eu não sei para vocês, mas para mim está claro que aqui a proposta é estatizar o setor de ônibus de Porto Alegre. Infelizmente ela não diz isso, ela não fala isso abertamente, mas para mim está claro. Ela quer pegar a principal fonte de recurso das empresas e colocar a prefeitura para administrar esses recursos. Esse será o começo do fim das empresas privadas. Eu sou bastante crítico ao modelo, ao formato atual de cartel do serviço de ônibus de Porto Alegre, mas eu acho que buscar quebrar as empresas de ônibus não parece ser o procedimento mais adequado. Vamos lá. Aqui, voltando um pouquinho na página 51, eu estava na página 52, não se percam, a posição dela sobre o Uber não é exatamente clara. Por exemplo, ela fala: a falta de fiscalização adequada dos táxis e a ausência de garantias trabalhistas para os profissionais que atuam como auxiliares dos frotistas, assim como a demora da regulação de novos serviços como Uber, também são exemplos dos problemas que os porto-alegrenses vivem cotidianamente. E aí ela vai: apoio ao transporte compartilhado, criando aplicativos
que possibilitem as pessoas se conectarem de forma segura para compartilhar carros. Como assim? Ela quer que a prefeitura crie um aplicativo para competir com o Uber? Olha, eu não sei se ela pensou nisso, mas isso vai custar dinheiro. Será que faz sentido investir recursos escassos da prefeitura, que ao fim e ao cabo são recursos dos pagadores de impostos de Porto Alegre, para se sobrepor a uma função que já é prestada hoje pelo mercado de forma eficiente, por meio da Uber, por meio do Cabify, por meio do WillGo e tantas outras empresas que estão vindo para Porto Alegre? E aqui outra, melhoria da fiscalização do sistema de táxi com a criação de um aplicativo da prefeitura que possibilite a avaliação do usuário. A exemplo dos modelos privados que já existem. Mas se já existem modelos privados, para que essa criatura quer criar um aplicativo da prefeitura? É impressionante a visão estatizante por trás dessas propostas, a visão que visa colocar tudo e todos sob o guarda-chuva da prefeitura. É incrível, é incrível. Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E ainda assim, aqui, no programa da candidata Luciana Genro, existem ainda tentativas de fazer isso funcionar. E usar a nossa cidade, Porto Alegre, uma cidade que já foi tão maltratada por seguidos governos incompetentes, usar a nossa cidade como campo de prova. Complicado, né? Agora vamos para uma outra parte bem interessante, chegando já para as considerações finais, espaços públicos. Como a gente sabe, o pessoal tem uma posição bastante forte contra o projeto de revitalização da Orla do Guaíba, e isso está bastante claro no próprio programa. Aliás, contrariando esse programa, a candidata Luciana Genro andou dizendo por aí que a intenção é submeter o atual projeto de revitalização do Cais Mauá a um plebiscito. Porque aqui ela fala algo diferente. Ela fala, na página 94, uma das zonas mais visadas pela especulação imobiliária é a Orla do Guaíba. O projeto Cais Mauá e outros da mesma espécie devem ser barrados e reorientados para uma apropriação social e comunitária. Ou seja, vai submeter o projeto a um plebiscito ou vai barrá-lo? Eu senti uma contradição aí. Outro ponto que põe em relevo aqui a ideologia estatizante do PSOL é essa visão bastante peculiar sobre o espaço público. Ao mesmo tempo que eles parecem querer incentivar a ocupação dos espaços públicos, sempre, claro, através de uma iniciativa estatal, reformando de canteiros até piscinas e pistas de skate, eles têm um discurso absolutamente contra o uso desses espaços para o lucro. Ou seja, cidadãos de Porto Alegre devem ocupar os espaços públicos, exceto se for para vender ou para comerciar alguma coisa. Aqui, na página 94 ainda. Estimular a ocupação dos espaços públicos. A prefeitura precisa ver com bons olhos os eventos auto-organizados pela cidadania para a ocupação dos espaços públicos, como a Serenata Iluminada da Redenção e o Largo Vivo. Os espaços públicos devem ser apropriados pela cidadania através de atividades culturais, de lazer e até de trabalho, que possibilitem a organização de cadeias produtivas como a economia criativa, solidária e colaborativa. Ou seja, se for economia não criativa, egoísta e não colaborativa, seja lá o que isso seja, que isso for, porque pela própria essência da economia, ela é necessariamente criativa, porque qualquer empreendimento parte do engenho humano, ela necessariamente tem um componente solidário também, porque o cidadão que busca o lucro, ele sabe que em um regime de competição, de concorrência, ele precisa prestar ao seu semelhante, ou seja, ele precisa atingir uma finalidade social sob o risco de não obter lucro. Né? Porque se eu prestar um serviço que ninguém quiser comprar, ou seja, que não houver interesse social por ele, eu não vou ganhar dinheiro. E também, como é que uma transação econômica pode não ser colaborativa? Para mim, uma transação que não é colaborativa é uma transação coercitiva. E existe um tipo muito claro de transação coercitiva, que é a transação que a gente tem com o Estado. O Estado vem até nós, aponta a arma para a nossa cabeça e fala, olha, me dá o teu dinheiro e em troca dele eu te prometo saúde, segurança, educação.
ele não nos dá uma opção de dizer, não, eu quero para a saúde, mas não quero para a educação, eu quero para a segurança, etc. Não, essa é uma transação coercitiva. Mas, enfim, esperar que esse pessoal que conjuga socialismo com liberdade entenda que isso é contraditório é um pouco demais, né? Outro ponto central, aliás, do programa do PSOL são as políticas de minorias, né? E nessa campanha eles estão muito claramente focando seus esforços em fazer um chamego para as diversas minorias existentes. E são muitas, né? As políticas de minorias no programa, em diversas áreas e de forma transversal. Sempre, claro, propondo uma intervenção muito minuciosa do poder público para eliminar, para minimizar essas distorções. Tem aqui, por exemplo, na página... Aliás, isso aqui não é mais na página do programa, mas sim nas 50 principais propostas que estão dispostas no site. Estabelecer medidas de ações afirmativas para mulheres condutoras de táxi, como forma de garantir o direito de escolha das mulheres. Olha, curiosamente eu estive conversando sobre isso com o Sindicato de Táxis de Porto Alegre. O presidente do Sindicato de Táxis me inclusive reclamou sobre essa proposta, porque ele disse, olha, a gente adoraria ter 20%, até mais, de mulheres dirigindo táxis em Porto Alegre. Mas a questão é que poucas mulheres querem dirigir táxi em Porto Alegre porque sabem que não existe segurança, porque sabem que é um trabalho duro, não um trabalho confortável. E eles têm diversas demandas, como, por exemplo, a construção de postos, postos construídos com verbas privadas, onde possa haver sanitários, né? Que, como a gente sabe, por questões fisiológicas, é uma questão muito mais delicada para mulheres do que para homens ainda, né? O que coloca ainda mais difícil a concretização dessa cota de 20% para mulheres taxistas. Mais aqui algumas propostas bastante curiosas do programa da candidata Luciana Genro. Contra a privatização do Salgado Filho, o aeroporto aqui de Porto Alegre. Isso aqui está nas 50 propostas. Vamos lutar pela permanência do Salgado Filho em nossa cidade, freando o apetite da especulação imobiliária que deseja se livrar do aeroporto para poder ampliar a altura permitida de construções na Zona Norte. Olha, o Salgado Filho é um aeroporto defasado, é um aeroporto que não comporta as necessidades de uma região metropolitana tão grande quanto a de Porto Alegre, que é a quarta maior região metropolitana do país, uma das maiores regiões metropolitanas da América Latina, e acaba tendo o crescimento do Salgado Filho limitado, em primeiro lugar, pela incapacidade da Infraero de investir. Aliás, a Infraero não deveria nem existir, quanto mais gerenciar aeroportos, e também, enfim, pela necessidade de se limitar à altura do Salgado Filho. Então, eu acho que é viável, sim, ampliar o tamanho e a capacidade do Salgado Filho hoje, mas isso só pode ser feito porque a prefeitura não tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro, por meio de parcerias público-privadas. Essa palavra que parece que causa horror às candidaturas do Partido Socialismo ou Liberdade. Uma outra proposta aqui, combate ao desemprego. E olha só que interessante, isso aqui também está entre as 50 propostas, ali no site deles. A geração de vagas de trabalho não pode depender exclusivamente da iniciativa privada. E por isso vamos criar frentes de trabalho específicas para desempregados e estimular a criação de cooperativas que garantam ocupação e renda. Olha, é uma visão absolutamente desconectada com a realidade da economia. Eles basicamente querem criar planos de obras públicas, aliás, uma proposta que também o Júlio Flores, candidato do PSTU, tem falado bastante, o que é mais uma medida para aumentar cabides de emprego, gerar mais e mais distorções e ineficiências, aumentar os gastos da prefeitura de forma artificial, de forma ineficiente e de forma injusta. Porque, obviamente, esse tipo de criação de vagas de emprego vai atender a critérios políticos e não a critérios de mercado, a critérios baseados em geração de valor para o consumidor. Aqui mais uma proposta.
Investimento imediato também, na parte de 50 propostas, investimento imediato de 1,5% do orçamento da Prefeitura na cultura para promover a ampliação progressiva de recursos em cultura, como determina o Plano Municipal de Cultura vetado pelo Governo Municipal. O orçamento para 2016 da Secretaria de Cultura é de cerca de 50 milhões de reais, ou seja, atualmente 0,77% do orçamento. E o programa do PSOL prevê de imediato, provavelmente eles só conseguiriam concretizar isso, portanto, em 2018, dobrar esse orçamento para cerca de 100 milhões. E, por outro lado, esse Plano Municipal de Cultura, que foi vetado pela Prefeitura, significaria aumentos progressivos por 10 anos até chegar a 3% do orçamento da Prefeitura. Ou seja, da onde vai sair tanto dinheiro para tantas áreas? Incrível, incrível, realmente incrível. Um outro exemplo que coloca em evidência essa visão de Estado interventor do PSOL e de essa necessidade de se envolver de forma minuciosa com algo que chama a atenção, o grau de minúcia que eles dedicaram a uma parte que está ali no eixo Economia e Direito ao Trabalho, na página 92 do programa deles. Eles dedicam 1, 2, 3, 4, 5, 6 propostas somente para regular e incentivar o setor de produção de cervejas artesanais. Curioso isso, né? Não sei, acho que alguém ali no PSOL gosta bastante de cervejas artesanais, ou talvez alguém tenha um interesse específico nessa área. Aqui eles não chegam a defender, ao menos diretamente, a estatização desse setor, mas prevêem uma série de facilidades, subsídios e linhas de financiamento, de microcréditos, fomento a festivais, enfim, uma série de medidas para o setor de microcervejarias. Achei muito curioso isso e achei digno de nota, inclusive. Bom, pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui, inclusive estendi até um pouco mais do que eu imaginava que fosse se estender. Acho que essa análise deu para fazer uma abordagem geral e deu para explicar o início ali em que eu falei que o programa de governo da candidata Luciana Genro, ele reforça diversos problemas que a Prefeitura já tem hoje, que estão ligados à excessiva intervenção da Prefeitura na vida da cidade. É uma visão absolutamente estatólatra, uma visão que coloca o Estado com E maiúsculo no centro de tudo e que acaba, obviamente, diminuindo o papel do indivíduo, o papel do empreendedor, o papel do trabalhador e coloca o papel de burocratas e políticos como figuras centrais. Então, eu acho que é obviamente irrealizável esse programa, mas me choca a irresponsabilidade dessas propostas, diversas propostas aqui que visam a aumentar os gastos da mesma forma que demonstram um total desinteresse por seguir regras de responsabilidade fiscal. Será que a candidata Luciana Genro sabe que a Prefeitura não pode emitir moeda? Que a Prefeitura não dispõe de bancos públicos? Que a Prefeitura, se vier a deixar de pagar suas dívidas, não vai conseguir obter nenhuma linha de financiamento, seja nacional ou internacional? Será que ela sabe? Será que os eleitores da candidata Luciana Genro sabem disso? Enfim, se vocês têm amigos eleitores da candidata Luciana Genro, convidem-os a assistir esse vídeo, marquem-os aqui. Eu busquei fazer uma análise o mais meticulosa possível. Claro que eu não vou ficar lendo todo o programa aqui, como eu disse, relendo, aliás, são 142 páginas. É um programa bastante minucioso, com uma série de medidas interventoras no domínio econômico, no domínio da esfera privada de empresas e indivíduos, que, como a gente percebe por todas, praticamente, as iniciativas socialistas mundo afora, só geraram, na verdade, caos, pobreza, miséria, destruição das nossas instituições democráticas.
Então, acho que deu aqui para a gente abordar uma boa parte do programa e sigam aí, que eu ainda vou analisar os programas dos candidatos Sebastião Melo, Nelson Marquesan Júnior, Maurício Zedric e Raul Ponte. Então, valeu, vou encerrar por aqui. Um grande abraço, sigam aí na página, facebook.com/página do Fábio. Ai meu Deus, tendo problemas aqui com o mouse. E até a próxima.